Parte 2. Nosso chamado. Shallan, Adolin, Kaladin, Navani, Venli. Que massa esse mapa, hein? Parte do Mar das Almas do Sul. Será que é Shadesmar? 20. A Corte Invisível. Caro Andarilho, eu recebi sua última mensagem. Por favor, perdoe minha formalidade, já que não nos encontramos pessoalmente. Esse papel é novidade para mim, apesar de já possuí-lo há anos. Você deve admitir minha relativa juventude, imagino. Radiante marchava por uma câmara bem abaixo de um retiro, ouvindo o som forte do sistema de distribuição de água e preocupada com a missão que Shallan concordara em realizar. Voluntariar-se para visitar os esplenos de honra? Viajar até Shadesmar? Isso as colocava em posição de realizar a tarefa de Mraize de novo. Radiante não gostava de Mraize e certamente não confiava nele. Contudo, manteria o acordo. A vontade das duas devia ser respeitada. Vel desejava de coração participar dos Sangue Espectros. Shallan queria trabalhar com eles até descobrir o que sabiam. Então Radiante não contaria nada a Dalinar e Jasna. O acordo significava harmonia, e a harmonia significava a habilidade de funcionar. Mraize quer alguma coisa desse tal de Restares, pensou Vel. Posso sentir. Precisamos descobrir que segredo é esse, então usá-lo. Não podemos fazer isso daqui. Um argumento bastante válido. Radiante juntou as mãos às costas e continuou sua caminhada ao longo da beirada do vasto reservatório, enquanto seus tecelus treinavam ali perto. Ela havia escolhido vestir seu vakama, o traje tradicional do guerreiro vedeno. Era similar ao takama letiano, mas a saia era plissada em vez de reta. Usava um casaco folgado combinando com um colete estreito e uma camisa por baixo. A roupa de cores vivas possuía azuis vibrantes bordados sobre vermelho entremeado com dourado, e a saia tinha uma barra adornada. Ela notou a cara de espanto dos aletianos, tanto pelas cores variadas quanto pelo fato de estar usando um traje tradicionalmente masculino. Mas ela era uma guerreira, e já que Ved era sua herança, expressaria as duas coisas. A sala ecoou com um rugido baixo. A abertura no alto das paredes do outro lado do reservatório permitiam que as correntes d'água vertessem e caíssem na bacia. O ruído era distante, então não perturbava a conversa, e quanto mais tempo ela praticava ali, mais reconfortante achava o som de água corrente. Era algo natural, mas contido, restrito. Parecia representar o domínio da humanidade sobre os elementos. Então devemos dominar a nós mesmas, pensou Radiante, e Vel aprovou. Radiante tomava cuidado para não pensar mal de Vel. Embora seus métodos fossem diferentes, ambas existiam para proteger e ajudar Shallan. Radiante respeitava os esforços de Vel para isso, pois havia realizado coisas que ela mesma não poderia. De fato, talvez Vel pudesse ser persuadida a falar com Dalinar e Jasna. Mas Shallan... A ideia apavorava Shallan. Aquela ferida profunda havia surpreendido Radiante ao começar a emergir naquele ano. Ficou feliz com o progresso que haviam feito em trabalhar juntas, mas essa ferida estava impedindo mais avanços. Parecia similar ao que acontecia no treinamento de força. Em algum momento, a pessoa alcançava um platô e, às vezes, para chegar a novas alturas, era necessário sentir mais dor primeiro. Elas superariam aquilo. Podia parecer que estavam regredindo, mas Radiante tinha certeza de que aquele último nó de agonia era a resposta final. A verdade final.
Shallan estava apavorada que aqueles que amava se voltassem contra ela quando descobrissem a extensão de seus crimes. Mas ela precisava confrontar suas verdades. Radiante faria de tudo para ajudar a aliviar aquele fardo. Naquele dia, isso significava ajudar no preparo para a missão em Shadesmar. Vel poderia cumprir a exigência de Mraize e encontrar o tal Restares. Já Radiante garantiria que o lado oficial da sua jornada, falar com os esprenos de honra e permitir que se juntassem à guerra, fosse cumprido de modo competente. Ela se virou e inspecionou seus teceluzes. Radiante os levara para a câmara sob a torre porque eles não queriam ter que treinar nas salas comuns de combate. Embora ela preferisse que se unisse aos outros soldados, relutantemente concordaram em achar um lugar mais privado. Os poderes daqueles teceluzes eram incomuns e podiam causar distrações. Ali perto, Berilo e Darcira, duas das teceluzes mais novas, trocaram de rosto enquanto combatiam. Distrações para pegar o oponente desprevenida. Curiosamente, quando usavam rostos diferentes, as duas atacavam de modo mais imprudente. Muitos teceluzes, quando recebiam um papel para desempenhar, o interpretavam de coração. Felizmente, não parecia que elas tinham a mesma crise mental que Shallan. Só gostavam de atuar e às vezes levavam isso longe demais. Se recebiam um elmo, se impertigavam e gritavam ordens como um comandante de batalha. Usando determinados rostos, discutiam sobre política, tomavam a frente de multidões e até insultavam os poderosos. Mas, quando estavam sozinhas, usando o próprio rosto, falavam em tom discreto e evitavam multidões, procurando se aconchegar em silêncio e ler. Berilo, Darcira, disse Radiante, interrompendo as duas mulheres. Eu gosto de como estão aprendendo a controlar seus poderes, mas a tarefa de hoje é praticar com a espada. Tentem prestar atenção no movimento dos pés mais do que nas suas transformações. Darcira, quando você usa um rosto masculino, sempre perde a postura. Acho que me sinto mais agressiva, disse Darcira, dando de ombros enquanto sua terça iluminação se desfazia, revelando seus traços normais. Você precisa controlar seu rosto em vez de deixar que ele a controle, declarou radiante. Dentro de si, sentiu Shallan pensando em uma piada. As três tinham os próprios problemas com aquela ideia. Quando estiver lutando e quiser distrair alguém, não deixe que isso distraia você também, continuou ela. Mas radiante, disse Berilo, acenando para a espada de cinto. Por que temos que aprender a lutar? Nós somos espiãs. Se tivermos que sacar a espada, já não perdemos? Pode haver ocasiões em que vocês precisarão fingir que são soldadas. Nesse caso, usar a espada seria parte do disfarce. Mas, sim, lutar é nosso último recurso. Mesmo assim, quero que seja um último recurso viável. Se precisarem se livrar do disfarce e se revelar, quero que sobrevivam e voltem para nós. A jovem pareceu refletir. Era alguns anos mais velha do que Shallan, mas pouco anos mais nova do que Radiante se considerava. Berila alegava que havia esquecido seu nome verdadeiro após experimentar tantas vidas diferentes. Vel a encontrara depois de ouvir rumores sobre uma prostituta que trabalhava nos acampamentos de guerra e cujo rosto mudava para corresponder às pessoas que os clientes mais amavam. Uma vida difícil, mas uma história nada incomum entre os teceluzes. Metade do bando de 20 pessoas de Radiante incluía os desertores que Shallan havia recrutado no começo. Alguns podiam não ter esquecido suas vidas anteriores, mas havia certas partes que eles preferiam não discutir. Berilo e Darcira seguiram as dicas de Radiante, que, na verdade, eram dicas de Adolin, gravadas no cérebro dela depois de tantas noites praticando, e voltaram ao treinamento. Não consegui avistar o críptico dela, comentou Radiante, ao se afastar para inspecionar os outros. Hum? Disse Padrão nas costas dela, abaixo do colarinho. Padrão?
Ela costuma ficar do lado de dentro da camisa de berilo, perto da pele. Padrão não gosta de aparecer. Eu prefiro que você use o outro nome do críptico, pediu Radiante. Senão, fica confuso. Depois de pressionados, todos os outros crípticos haviam escolhido nomes individuais para os humanos usarem. Não entendo por quê. Nossos nomes já são todos diferentes. O meu é padrão. O dela é padrão. Gastem padrão, disse ele. Você está repetindo as mesmas palavras, padrão. Não só as mesmas palavras, insistiu ele. Hum, eu poderia escrever os números para você. Humanos não conseguem falar equações com entonações, observou Radiante. Como a maioria da equipe de Shallan, Berilo e Darcila já possuíam os próprios esprenos, embora ainda precisassem conquistar suas espadas. Assim, não eram escudeiras, de acordo com a definição dos Corredores dos Ventos. Crípticos não eram tão rígidos quanto esprenos de honra e não exigiam muito para iniciar laços. Todos da equipe dela já tinham um àquela altura e os recém-chegados os conseguiam rapidamente. Dessa forma, a equipe havia começado a usar a própria terminologia. Shallan era a mestra Teceluz. Os outros eram agentes Teceluzes. Se alguém novo se juntava a eles, era chamado de escudeiro durante o curto período antes de adquirir um espreno. Juntos, eles haviam começado a se chamar de a Corte Invisível. Tanto Vel quanto Shallan adoravam o título, embora Radiante houvesse notado que alguns dos Corredores dos Ventos reviraram os olhos quando o ouviram. Ela completou sua ronda pela sala, seguindo o caminho em forma de um crescente. Deu uma olhada nos mais de 20 agentes e começou a deliberar sobre a verdadeira questão do momento. Quais deles deveria levar para Shadesmar? Ela e Adolin haviam concordado que a equipe devia ser pequena. Shallan e Adolin, mais 3 radiantes. Godek, o dançarino de precipícios. Zu, a guardiã das pedras. E a sentinela da verdade que preferia ser chamada pelo apelido Tora. Eles haviam requisitado alguns dos soldados de Adolin como cavalaristas e guardas. Homens que não haviam estado na missão do acampamento de guerra, só por via das dúvidas. Além disso, queriam 3 agentes teceluzes para transmutar comida, água e outros materiais. Era uma decisão prática, mas também daria à parte da equipe de Shallan experiência em Shadesmar. Radiant aprovou, mas precisava lidar com um problema desconfortável. Os sangue espectros realmente possuem um espião entre seus agentes? Fel emergiu durante essa contemplação e assumiu o controle. Ela precisava se preparar para a possibilidade de que um dos Teceluzes atraísse, caso participasse da missão. Deve haver um espião. Alguém que estava na missão dos acampamentos de guerra. Seja lá quem for, essa pessoa matou Yalai, pensou ela. Shala concordou, embora radiante, por algum motivo estranho, duvidasse daquela lógica. Bem, Vel precisava descobrir quem eram os candidatos mais prováveis e então chamá-los para a missão em Shadesmar. O quê? Retrucou Radiante. Não. Se suspeitarmos de algum espião, é melhor mantê-lo bem longe. Não, replicou Vel. Vamos manter o espião por perto, para manipulá-lo e vigiá-lo. Isso seria imprudente. E o que você sugere, Radiante? Perguntou Vel. Um inimigo que pode ver, vigiar e talvez combater, ou alguns andando por aí, fazendo-se sabe lá o quê. Aquele era um argumento mais válido. Vel cedeu o controle para Shallan, que conhecia melhor a equipe, e, enquanto ela passeava pela sala, o cabelo se tornando ruivo, ela se viu planejando. Como identificar quais agentes tinham maior probabilidade de ser espiões?
Começou indo até Ishna, que estava treinando o combate. O cabelo preto e liso da mulher baixa emoldurava um rosto realçado por tinta labial de vermelho vivo, e ela usava um ravá letiano com uma luva em vez de uma manga. Ishna era uma das que haviam conquistado uma espada. De acordo com as regras dos Corredores dos Ventos, ela deveria estar reunindo os próprios escudeiros e comprando a própria equipe. Eles pareciam achar que todo mundo queria seguir a estrutura de comando deles. A corte invisível, contudo, não ligava para os métodos dos Corredores dos Ventos. A corte invisível permaneceria unida. Uma equipe balanceada, com um número mais ou menos igual de homens e mulheres, já que todos os novos recrutas daquele ano, menos um, haviam sido mulheres. De fato, Shallan sentia que a corte estava completa. Benilo fazia parte da equipe havia quase 3 meses, e Shallan não sentia a necessidade de recrutar mais ninguém. Queria um grupo unido. Com sorte, outros Teceluzes se juntariam aos Radiantes, mas eles formariam as próprias equipes. Certa vez, Ishna havia dito que queria se juntar aos Sangue Espectros. Será que a mulher havia conseguido entrar em contato com Braze? Teria ela concordado em vigiar Shallan? Era possível, o que fazia de Ishna uma das principais suspeitas. Doía em Shallan pensar nisso, a ponto de Radiante ser forçada a assumir o controle novamente. E Vatar? Radiante olhou para ele. O ex-desertor de jeito bruto era o Teceluz com maior talento natural. Ele costumava usar seus poderes sem perceber. Mesmo naquele momento, ao treinar combate com Rubro, se fazia parecer mais alto e musculoso. Havia se juntado a ela sob protesto e nunca parecera totalmente domado pela sociedade moderna. Quanto suborno seria necessário para levá-la a espioná-la? Temos que ter cuidado, Radiante, comentou Shallan. A corte destruiria a si mesma pensando assim. De algum modo, Radiante precisava desconfiar de todos e, ao mesmo tempo, encorajá-los a confiar uns nos outros. Ishna, o que você acha da missão que recebemos? Perguntou ela. Ishna dispensou a espada fractal e se aproximou. Ir para o escuro, Luminosa. Aquele lugar oferece oportunidades. As pessoas que o dominarem avançarão rapidamente. Era uma visão pragmática, mas ambiciosa. Ishna sempre via oportunidades. O críptico dela tendia a se empoleirar no ornamento da ponta do pino de cabelo central que ela usava para prender as tranças. Muito menor do que padrão, aquele esplêndido estava sempre criando novos desenhos na superfície da pálida esfera branca. Adolin e eu decidimos levar um grupo pequeno, disse Radiante. Os esplenos de honra precisam ser confrontados por uma coalizão de esplenos e radiantes, não por milhares de crípticos. Principalmente levando em conta que os esplenos de honra não gostam muito deles. Pelo que ouvi falar, os esplenos de honra não gostam muito de ninguém, replicou Ishna. Isso é verdade. Mas Sil me contou que, embora não confie nos crípticos, os esplenos de honra não os odeiam como odeiam os esplenos de tinta ou grão-esplenos. Decidi levar 3 teceluzes comigo. Posso ocupar uma das posições? Gostaria de ver mais do mundo dos esplenos. O espião de Mraze se ofereceria para a missão, observou Vel. Vou pensar. Se você fosse levar mais 2, quem escolheria? Perguntou Radiante. Não tenho certeza, disse Ishna. Os mais experientes seriam mais úteis, mas os recrutas mais novos poderiam aprender bastante. E não esperamos que essa missão seja perigosa. Acho que perguntaria para ver quem deseja ir. Uma sugestão sábia. E uma maneira objetiva de começar a caçar o espião. Shallan voltou a se contorcer por dentro. Ela detestava pensar que um de seus amigos podia ser um traidor. Bem, Radiante esperava que não fosse Ishna. A mulher havia sobrevivido à queda de Colinar com admirável determinação. Encarara um dos piores desastres da história moderna, e não só havia sobrevivido, como também ajudara os escudeiros de Kaladin a resgatar o príncipe herdeiro.
Ela seria uma grande vantagem naquela missão. Mas Radiante não tinha certeza se queria, apesar do que Vel havia dito, levar os suspeitos juntos. Deu mais uma volta para analisar sua equipe, desta vez acompanhada por Ishna, e perguntou quem gostaria de participar da missão. A maioria ficava na dúvida. Eles queriam se provar, mas as histórias sobre Jedesmar os perturbavam. No final, os mais dispostos eram poucos. Ishna, naturalmente. Vatá e Berilo, a ex-prostituta. Stargyle, o recruta que ela havia aceitado antes de Berilo. Um sujeito alto que tinha talento para ver em Shadesmar. Esses quatro já estavam entre os mais suspeitos, pensou Vel. Ishna, que sabe sobre os sangue espectros. Vatá, que é sempre silencioso, sombrio e difícil de ler. Berilo e Stargyle, nossos recrutas mais recentes e que, portanto, eu e os outros não conhecemos tão bem. Todos haviam participado da missão dos acampamentos de guerra. Então, será que levava 3 daquelas 4, como Vel queria, ou os deixava para trás, como Radiante sugerira? Por pouco que quisesse no momento, Shallan assumiu o controle, estimulada pelas outras duas. Ela precisava dar o voto decisivo. Forte. Com Vel e Radiante a apoiando, ela descobriu que podia encarar aquela escolha. Tomou sua decisão. Deixaria os 4 para trás e escolheria outros que não haviam estado na sua missão nas planícies quebradas. Ela foi na direção de Ishna para dar a notícia, mas sentiu algo como náusea. Um nó nas entranhas. Encolheu-se, então tentou suprimir a sensação, envergonhada pela súbita perda de controle. Mas parecer tola diante dos outros era um preço pequeno a se pagar por uma oportunidade. E, na verdade, se eles passassem a subestimá-la por causa disso, então qual era o problema? Vel podia usar aquilo. Podia usar qualquer coisa. Vel pigarreou e respirou fundo algumas vezes. A senhora está bem, Luminosa? Perguntou Ishna, aproximando-se. Estou sim. Tomei minha decisão. Você vai comigo para Shadesmar. Poderia fazer o favor de comunicar Vatai e Stargyle que eu gostaria que eles também se juntassem a mim? Farei o que você sugeriu. Mais um teceluz experiente pelo recurso que oferece e um agente mais novo para ganhar experiência. Ótimo. Então Rubro fica no comando durante nossa ausência, suponho. E talvez a senhora possa pensar em alguns exercícios de texto e iluminação para todos praticar enquanto estivermos fora. Perfeito. Ishna sorriu e partiu apressada. Sim, ela era bastante suspeita. E se Vel houvesse escolhido errado? Bem, ela suspeitava que o verdadeiro espião daria um jeito de participar da missão. Mraze se certificaria disso? O acordo, pensou Shallan. Vel, nós concordamos. Mas aquilo era importante. Você precisava descobrir qual deles era o espião. Não podia deixá-los para trás e estragar tudo. Nós nem mesmo sabemos se há um espião, observou Radiante. Não podemos acreditar demais no que Mraze diz. Bem, elas iam ver. Deixar suspeitos de espionagem para trás para que criassem um caos quando estavam sem vigilância? O espião colocaria seus amigos contra ela. Além disso, quando desmascarasse o verdadeiro intruso, Vel poderia usar esse conhecimento contra Mraze. Ela se preparou para a raiva de Radiante diante da quebra do acordo. Aquilo estabelecia um precedente perigoso, não era? Percebo que isso é importante para você, pensou Radiante, parecendo estranhamente tranquila. Então vou mudar meu voto. Eu concordo em levá-los conosco. Vel achou aquilo estranho. Será que Radiante estava bem?
Por via das dúvidas, se manteve no controle. Ela se impertigou, tentando parecer inflada como radiante sempre ficava, como se quisesse ser maior do que era, um monstro enorme de armadura. Vel manteve o controle total pelo resto do dia. Quase o deixou escapar. Shalom estava batendo a porta por dentro, e aquele tipo de pensamento duplicado de fato podia ser exaustivo. Contudo, Vel precisava verificar os preparativos. A comitiva partiria em poucos dias. Só começou a relaxar quando entrou em seus aposentos já de noite, mas encontrou uma pena verde no chão do quarto. Mrace. Era um sinal. Vel vasculhou o cômodo e seus olhos pousaram em uma cômoda perto da porta que dava para o quarto. Havia um pano verde despontando de uma das gavetas. Segurando um marco de ametista para a iluminação, ela abriu a gaveta. No interior, viu um cubo de metal do tamanho aproximado de uma cabeça humana. Sobre ele, um brilhete escrito com uma das cifras de Mraze. Disse Padrão, enrugando a saia da cama dela. O que é isso, Vel? Danação. Ela havia torcido para conseguir enganar Padrão e fazê-lo pensar que ela era Shalom, mas óbvio que ele percebera. Um bilhete. Ela o mostrou para ele, segurando a luz perto do texto. Você consegue decifrar o código? Ou vou ter que pegar o caderno que Mraze nos deu? Eu memorizei os padrões. Está dizendo, telepenas não funcionam entre reinos, mas isto sim vai funcionar. Tome muito cuidado com ele. Tem um valor maior do que alguns reinos. Não abra ou correrá o risco de destruí-lo. Quando estiver na missão ou em um lugar fechado, segure o cubo e chame meu nome. Falarei com você através dele. Boa caçada, pequena lâmina. Curioso. Ela imediatamente espiou em Shadesmar e viu uma esfera de luz do outro lado, brilhando com uma estranha coloração de madrepérola. Havia poder dentro do cubo, mas não era a luz das tempestades. Quando sua atenção voltou ao reino físico, ela o sacudiu e o bateu em suas laterais. Parecia oco, mas não conseguia encontrar a menor abertura. Raios! Como ia esconder aquilo de Adolim? Bem, teria que encontrar uma maneira. Viajaria de novo a Shadesmar, mas não por acidente. Vel iria nos próprios termos, e não passaria aquela viagem fugindo. Daquela vez, ela era a caçadora.